Olá pessoal, é com muito orgulho que anunciamos o lançamento deste tão esperado DVD ZBrush Essencial. Este é um projeto antigo da VFX Produções que finalmente concretizamos desde o primeiro anúncio que fizemos por volta de 2012. A partir de agora, você tem acesso a todos os conceitos básicos do ZBrush em português por um preço altamente competitivo. Faça uma pesquisa online e você encontrará concorrentes anunciando produto similar, de qualidade até questionável, por mais de R$200 o DVD. Nós da VFX apostamos na quantidade de vendas e na qualidade da didática já reconhecida em nossos produtos. Portanto, não deixe de adquirir o seu exemplar. E no embalo deste lançamento especial, não poderíamos deixar de postar um tutorial à altura. E assim, trazemos este inusitado modelo de capacete no estilo sci-fi ou ficção científica. O ZBrush é mais conhecido como uma ferramenta de modelagem orgânica, mas na minha opinião ele realmente brilha quando se trata do esculpimento de objetos de superfície rígida. Nenhum outro programa 3D oferece tão variada gama de ferramentas para a geração destas formas com precisão, rapidez e eficácia, como veremos aqui em breve. Um último comentário: eu disponibilizei um protótipo inicial deste objeto, já pré-modelado, para melhor consistência com os procedimentos que veremos a seguir. Então, você pode optar por começar de uma tela em branco ou a partir deste modelo, que pode ser baixado na seção de downloads do nosso site, cujo link se encontra na descrição deste vídeo no YouTube. Então vamos dar início aqui carregando a nossa ferramenta inicial. Eu vou na paleta Tool, clico na ferramenta corrente, seleciono Ring 3D, clico e arrasto na tela e imediatamente clico em Edit, transformando o objeto para 3D. Neste ponto a gente pode vir aqui, abrir a paleta Initialize, só aumentar aqui o campo de visibilidade. Vou começar colocando S-Radius em 70 e Coverage em 110. Trabalhar nessa posição aqui. Vamos deixar S-Divide em 32, a gente vê que os polígonos não estão com aparência uniforme, então a gente coloca L-Divide também em 32, isso nos dá uma malha consistente, ou seja, os quadgones estão equiláteros, proporcionando assim uma subdivisão perfeita. Tudo que a gente tem a fazer agora aqui é transformar esse objeto em Polymesh, clicando no botão Make Polydash 3D, e podemos desabilitar Polyframe. Colocar aqui nessa posição mais frontal, e a primeira coisa a fazer é alterar aqui o brush de standard para move. Vou aumentar bastante aqui o diâmetro do meu pincel. Nesse ponto a gente trabalha com a densidade de malha ainda baixa, e eu vou habilitar simetria pressionando X. Você vê que a simetria não está no eixo correto, então eu vou aqui em Transform e vou colocar em Z. Isso me dá a simetria lateral necessária. E eu vou começar então a fazer aqui as edições necessárias. Então vou diminuir um pouquinho o pincel aqui. E vou começar a fazer alguns ajustes aqui. A gente pode de cara fazer a suavização da base. Para isso nós vamos pressionar Shift, que vai acionar a paleta Smooth. Mas eu estou com um Z Intensity muito alto aqui, então a gente tem que testar isso aqui. O pincel também está muito grande. Eu vou fazer a suavização aqui de toda a borda. E vou fazer a mesma coisa aqui na parte de trás. Agora vamos tentar fazer aqui uma forma um pouco mais puxada para dentro. A gente está tentando fazer uma coisa similar aqui a um crânio, vamos dizer assim. Então a gente vai alternando o tamanho do pincel e otimizando a malha.
Então, nesse ponto, a gente tem uma forma mais ou menos parecida com o protótipo que eu disponibilizei. Quem quiser utilizar esse arquivo que eu disponibilizei para baixar a partir desse ponto, basta vir aqui em Tool, Load Tool e carregar a malha como uma ferramenta que pode ser então reutilizada aqui na cena. Nesse ponto nós vamos colocar aqui, pressionando Shift, colocar o objeto bem de frente para nós e aumentar aqui a escala. Nós vamos fazer agora um procedimento extremamente importante, que é a criação de polygroups. Para quem não sabe, o ZBrush permite a criação de grupos de polígonos que podem ser utilizados de várias formas, e essa é talvez uma das ferramentas, ou um dos recursos, melhor dizendo, mais valiosos em termos de projetos de superfície rígida. Você já vai ver por que nós vamos fazer proveito dessa técnica em vários momentos aqui. Então, eu vou ativar Polyframe aqui e veja bem o que eu vou fazer. Eu vou deixar duas fileiras de polígonos aqui centrais e vou pegar esses 9 polígonos aqui. Eu vou pressionar Ctrl Shift e vou fazer uma janela que encoste nesses 9 polígonos, e em seguida eu vou pressionar a tecla Alt, que vai me dar a seleção inversa. Então eu vou soltar o mouse e ele vai pegar alguns polígonos indesejados atrás. Nós já vamos corrigir isso. Agora nós vamos fazer o seguinte: com essa seleção eu vou pressionar Shift e Ctrl e vou clicar e arrastar na tela, me dando a seleção inversa. Repare que a gente tem aqui os polígonos indesejados, tá certo? O que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou eliminá-los da seleção. Vou pressionar Shift, Ctrl, fazer essa janela aqui e pressionar Alt. Com isso, a gente fica apenas com esses dois grupos aí de polígonos. E eu vou agora vir aqui na paleta Polygroups e vou clicar em Group Visible. Agora eu vou pressionar Ctrl Shift e dar um clique na tela. E repare que agora a gente retorna com todos os polígonos, mas esta área aqui quadrada dos olhos, né, que você pode estar imaginando aí, está com outra cor, indicando um grupo diferente de polígonos. Agora nós vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos pegar um outro grupo de polígonos aqui, pressionando Shift. Eu vou fazer uma seleção aqui em cima, mais ou menos até essa parte aqui da testa. E vou eliminar alguns polígonos aqui, pressionando Ctrl Shift e Alt. Aqui atrás também a gente pode eliminá-los. Então eu estou só com essa seleção aqui, tá? Eu vou de novo em Group Visible. Feito isso, eu pressiono de novo Ctrl Shift e dou um clique na tela, recuperando a visibilidade dos demais polygrupos. Então a gente tem aí 3 cores demonstrando 3 grupos de polígono. Feito isso, nós vamos agora expandir aqui a criação desses grupos, criando novos polyloops. Vamos ver como isso é feito. A gente vai na paleta de Geometry e a gente tem aqui Edge Loop. Aqui nós vamos criar Group Loops, mas nós vamos colocar loops em 3 e Gpolish em 2. Quando a gente clicar em Group Loops, repare que não apenas nós vamos criar novos polygrupos com cores diferentes, mas nós também vamos alterar a geometria, criando novos loops de polígono. Então, cliquemos em Group Loops e a gente vê aqui mais cores e uma modificação na malha, o que nos vai dar
aqui o recurso de operar de forma separada aqui nessas áreas que tem cores diferentes. Muito bem, a gente pode então desabilitar aqui Polygroups, e desse ponto em diante nós vamos começar a editar aqui agora. Vou diminuir um pouco aqui o meu pincel, vou pegar a ferramenta Standard e vou afundar a área dos olhos aqui pressionando Alt. E agora, para mover adiante, vamos criar mais resolução de malha. Eu vou clicar em Divide 2 vezes e vou começar a fazer agora aqui as protuberâncias da face. Para tal, vamos em Stroke e vamos habilitar Lazy Mouse, colocando um Lazy Radius de 38 a 40, tá ok? Lazy Mouse ajuda a gente a fazer um traçado com mais segurança. Então eu vou clicar mais ou menos aqui em cima do olho e vou puxar. Você vê que ele cria uma linha ali que vai atrasando o movimento. Eu vou fazer esse design aqui mais ou menos. Se quiser eu faço mais uma vez para dar ênfase à protuberância. E com o botão Shift eu faço aqui a suavização necessária. Aqui está ok. Agora vamos virar aqui para o lado. Eu vou aumentar um pouco o tamanho do pincel e vou seguir essa linha aqui, fazendo esse design aqui, cortando mais ou menos a cabeça aqui no meio do perfil, tá ok? Aqui eu vou suavizar, mas não vou suavizar em cima, vou suavizar a parte aqui da divisória. Você vê que me dá já uma divisão, né, que define a parte de cima e a parte de baixo com mais veemência. Então vou fazer apenas alguns ajustes aqui. Vou pegar a ferramenta Move mais uma vez, vou aumentar bastante a resolução. Aqui esse processo aqui agora é bem subjetivo, né? Você pode pressionar Shift e fazer o Smooth também. Estou simplesmente tentando enfatizar um pouco mais as formas aqui, como você pode ver. Mas é sempre bom dar uma afastada e ver a peça como um todo, para ter uma noção de proporção. Vou retornar aqui e ligar aqui os polyframes para ver onde está a subdivisão de malha. Posso desligar. Agora nesse ponto, vamos puxar para cá de volta. Acho que eu vou retornar aqui ao nível 1 para afinar um pouco essa parte aqui. Bem melhor assim. Agora eu vou diminuir aqui e vou pegar minha ferramenta Standard e vou criar. Vamos desabilitar o Lazy Mouse, não preciso dele agora. Opa, ficou muito forte. Diminui o Z Intensity. Você vê que esse Z Intensity ele varia de ferramenta para ferramenta, né? Tem ferramentas que são mais sensíveis, como a ferramenta Standard, por exemplo. Então aqui no caso eu estou fazendo aqui uma protuberância para fazer a entrada de ar do capacete. Daqui a pouco nós vamos dar uma
polida nela, tá ok? Então, nesse ponto, eu acho que eu vou subdividir aqui até o nível 6, vou pressionar Divide, 1, 2, 3 vezes, indo até o nível 6. Isso nos dá uma conta de 1,5 milhão de polígonos, por enquanto está bem razoável, né? E também eu vou aplicar um material agora aqui na minha malha mais condizente. Eu vou abrir a paleta de materiais e vou pegar esse Basic Material 2. Ele é um pouco mais acinzentado, mas ele dá esse brilho que destaca bem as protuberâncias. Então a gente pode ver que a gente precisa de dar uma suavizada aqui em cima. Inclusive aqui é subdivisão, né? Não há problema. Então agora vamos começar a trabalhar aqui. Eu vou desabilitar o polyframe. Então, com esse material selecionado, eu vou aqui em mRGB, tá ok? Color e Fill Object. Com isso a gente vê que agora a subferramenta foi assimilada ao material oficialmente. E agora nós vamos aproveitar e vamos aplicar outros materiais aqui. Eu vou alternar entre os processos aqui de esculpimento e aplicação de material, porque isso vai nos dando uma noção de limitação melhor das coisas aqui, tá ok? Então nós vamos trabalhar agora com a seleção dos polígonos que foi feito aqui em cima. Eu vou diminuir o Z Intensity bastante. Eu vou pegar a ferramenta Standard. Vou botar o Z Intensity aqui em 10. Vou deixar a RGB ligado, tá ok? E vou colocar uma cor aqui, um azul mais mediano, só para você ver como que isso funciona. Eu vou vir aqui em Draw, desculpa, em Brush, e vou abrir Auto Masking. Quando a gente tem esse parâmetro Mask by Polygons em 0, a subdivisão aqui de polygrupos não importa. Mas, quanto mais próximo de 100, aqui, mais efetividade isso vai tendo. Então, eu vou deixar aqui em 100, vou diminuir o meu pincel bastante. Veja o que acontece, deixa eu ver onde está o polyframe aqui. Eu vou diminuir o Z-Add, aliás, eu vou deixar o Z-Add, vou botar em Z-Sub, e vou pintar aqui nessa fileira de polígonos. E você vê o que acontece. Nós estamos com a seleção mascarada. Eu vou fazer aqui atrás agora. Veja que interessante. Eu vou mudar a cor aqui para preto com Switch Color. E vou pegar essa fileira de cima. Não tem problema pegar de baixo, que nós já vamos fazer nela também. E daqui eu aproveito e já faço a fileira de baixo. Então o que a gente fez? A gente tirou proveito dos poligrupos, que você pode ver aqui, para fazer esculpimento e aplicação de material em conjunto. Então, estes são recursos fantásticos que o programa nos dá, né, que facilita a nossa vida e nos dão precisão para esculpimento. Se a gente quiser, a gente pode continuar tirando vantagem desse recurso. Eu vou aproveitar que eu estou com essa mesma configuração aqui e vou colorir de preto a parte interna do olho. Lembra você que isso aqui é um polygrupo separado. Como você pode ver. Eu vou fazer o switch.
Vou desabilitar o polyframe. Vou fazer agora esse outro anel aqui. Veja que design interessante que nos proporciona. Tá ok? Em seguida nós vamos colocar uma esfera aqui para fazer os olhos. Então, movendo adiante, a gente tem várias técnicas a cobrir ainda. Nós podemos desabilitar essa funcionalidade aqui. Eu vou em Brush, vou colocar Mask by Polygroups em 0. E agora nós vamos carregar um novo pincel. Nem sempre os pincéis estão todos aqui disponíveis. A gente tem que vir em Load Brush. E aqui na pasta ZBrushes a gente tem uma série de categorias de pincéis. Eu vou em Polish e vou carregar M-Polish. Ok? Vou diminuir um pouco o pincel. E com esse brush a gente vai... Deixa eu tirar aqui o RGB. Esse brush proporciona um achatamento da superfície, como você pode ver. Mas deve ser usado com bastante cautela. Vou diminuir aqui o Z Intensity. Essa ferramenta é excelente para gerar aqui essas partes achatadas no modelo, como você pode ver. Se quiser a gente pode sempre dar uma suavizada, buscando o ponto ideal. Aqui eu vou tentar buscar um achatamento maior. Daqui a pouco eu vou colocar um alfa aqui. Então você pode usar aí o bom senso e utilizar essa ferramenta onde achar que vai ficar interessante. Agora nós vamos criar mais detalhe aqui no nosso capacete. Nós vamos utilizar uma ferramenta espetacular agora, que é chamada Planar Cut Thin. Então eu vou aqui em Load Brush, vou de novo aqui nos ZBrushes, seção planar, vou pegar Planar Cut Thin. Essa ferramenta ela funciona da seguinte forma: ela vai analisar a malha e gerar um corte. Olha que coisa interessante. E se você quiser colocar RGB, se você quiser colocar cor, ela faz uma enfatização da área. Você pode fazer em várias áreas do seu modelo. Se não ficar legal, aqui por exemplo ficou bacana, que gerou um nariz no estilo caveira. Então todo lugar que tiver uma protuberância você pode tentar passar essa ferramenta. Aqui já não ficou bom. E também não é bom exagerar, né? A gente pode aumentar, por exemplo, o pincel. Ver aqui em cima. E dar esse detalhe aí. Tá ok? Então, você pode testar à vontade aí. Mais um efeito. Vamos mover adiante agora. Vamos ver como gerar agora subdivisões de como se fossem placas. Eu vou pegar a ferramenta agora que chama Dam Standard.
Vou colocar o Draw Size em 4. Entre 4 e 7. Deixa em 5. Vou ligar agora de novo o Lazy Mouse. Vou colocar aqui um raio mais ou menos de 30 pixels. E agora o que eu vou fazer? Eu vou desenhar subdivisões aqui. Como se fossem painéis. Então eu posso usar da minha criatividade aqui. Eu sempre termino no ponto de junção da simetria, né? Então você pode fazer linhas aqui que vão cortando aqui. Não tem muita regra, basta você usar a sua criatividade. Você vê que o meu modelo está completamente diferente do protótipo, mas eu repito, o que importa aqui é a demonstração do processo, tá certo? Então aí você teve mais uma técnica. Agora vamos ver como usar máscaras para criar um inflamento inverso. Eu vou pegar minha ferramenta Standard. Vou aumentar o tamanho do pincel. Posso botar em Z Add, desabilitar RGB. Eu vou fazer uma ventana lateral aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou pressionar Ctrl. Eu vou desenhar uma fileira lateral aqui. Eu vou dar um Ctrl Z. Enquanto eu não encontrar a forma ideal, aqui está bom. Para mim inverter a máscara, eu dou um clique simples na área vazia. Agora eu vou em Deformation. Eu vou fazer um inflate inverso, vou puxar para trás. Tá ok? Para desfazer a máscara, Ctrl Shift, desculpa, Ctrl, clique e arrasta. Então eu gerei essa protuberância interna. E agora eu posso fazer o seguinte. Vou aumentar aqui. Dentro dessa área, eu vou diminuir bastante o pincel e eu vou criar outro design com máscaras. A vantagem da máscara é que você pode desfazer quantas vezes quiser, até você encontrar o ponto ideal. Eu não vou caprichar demais não, porque senão a gente não sai daqui hoje. Isso aqui requer um pouco de paciência. Então digamos que eu queira só isso aqui, por exemplo. Eu vou clicar para inverter. E eu vou fazer o inflate mais uma vez. E agora eu vou pintar lá dentro. Eu vou desabilitar o Z-Add, vou ligar o RGB, pego a cor que eu quiser. E pinto. Quando eu desfizer a máscara, eu tenho esse efeito, tá ok? Vou fazer mais um efeito final aqui na frente. Nosso tempo já está ficando bastante extenso, então eu vou fazer uma máscara com um pincel mais ou menos desse tamanho aqui.
clico para inverter. Vou fazer agora o inflate inverso de novo. E agora eu vou clicar para desfazer a máscara e vou pintar outra máscara lá dentro, só no fundo. Ok? E eu vou inverter a máscara novamente. E agora eu vou pegar aqui o Drag Rectangle e vou carregar um alpha. Eu vou pegar esse alpha Honeycomb aqui. Desabilito o RGB. Pego o Z-Add. Aqui, se a simetria estiver atrapalhando, deixa eu aumentar o Intensity aqui para algo em torno de 30 e poucos. Pressiono X para desabilitar aqui a simetria. E aí basta eu clicar aqui e fazer meu alpha. Tá ok? Se eu quiser, eu posso inclusive pintar isso aqui. Basta eu tirar o Z-Add, coloco o RGB, pego uma cor qualquer. Vamos tirar aqui ó, o dots, desabilitar o alpha. E aí basta dar uma pincelada aqui nessa área. Desligo a máscara. Então, comprometido, fica faltando apenas colocar aqui as lentes, né, vamos dizer assim, da máscara. Para isso nós vamos fazer o append de uma esfera. Então seleciono Subtool, aqui na paleta Subtool, e vou no botão Append e escolho uma esfera. Ela aparece gigante, eu vou selecionar ela, vou reabilitar a visibilidade aqui do capacete. E vamos aqui em Deformation, e vou diminuir o size até que eu consiga tamanho mais ou menos dentro do que eu estou querendo. E aí é uma questão de pegar a ferramenta de mover. Isso no ZBrush é um pouco chatinho de fazer, como eu já havia dito anteriormente. Mas tem que ser feito. Mais ou menos aqui está legal. Agora é só uma questão de a gente pegar um material, né, um certificado de que a subferramenta esteja selecionada, como está. E vou pegar esse material de Jelly Bean, que eu gosto de usar para esse propósito, e vou colocar uma cor aqui entre o azul e o verde, mais ou menos. E seleciono, coloco em Draw, MRGB, Color, Fill Object. Então a gente tem o objeto colocado ali. Basta vir em Plugin, Subtool Master, Mirror. Vamos pegar o eixo Z, append como novo Subtool, dou OK. E a gente tem as duas subferramentas aí no lugar. Então, com isso, a gente conclui aí mais um tutorial. Esse deu pano para manga. Eu espero que vocês tenham gostado. Nós vimos aí várias técnicas de modelagem e esculpimento 3D de superfícies rígidas. Então, vamos dando seguimento aí no ZBrush. Em breve retornamos com mais tutoriais para vocês. Eu deixo um abraço a todos. Aqui foi o Bruno 1 para VFX.